Compartilhar uma tendência do bem? Confere com a gente aí. Fala galera, continuando aqui nossa conversa, nosso bate-papo com o Rafa. O Rafa, ele é um empreendedor do bem. Se você não sabe o que é isso, acompanha no nosso primeiro vídeo que a gente gravou. E a gente vai continuar nosso bate-papo, agora focando um pouco mais na questão do compartilhamento, né? E se isso de fato é uma tendência do bem, compartilhar. Como é que você enxerga isso, Rafa? Vitor, eu entendo que compartilhar passa a ser muito mais forte, né? A gente sempre falou em compartilhar as coisas do nosso dia a dia, mas antes isso ficava muito numa esfera quase que de religião, de caridade, e acho que agora a parte do senso de compartilhar tem avançado inclusive pela parte de negócios, né? Quando a gente começa a falar em compartilhar, a gente pensa sempre em utilizar menos recursos e escalar mais os resultados, né? Acho que essa é a nova sensação, onde você consegue, junto com outras pessoas, unir forças para gerar um maior impacto do ponto de vista de gerar resultado, gerar o bem e não necessariamente maior impacto do ponto de vista de negativo, de construção, de gasto e muitas vezes de coisas necessárias. Tá, então assim, trazendo um pouco para dentro do seu tema também, tá? O empreendedor do bem, ele busca lucro, ele busca resultado. Como é que é a relação dele com relação à remuneração, por exemplo, né? Para a gente tentar traçar um paralelo aqui entre a questão do compartilhamento e como é que esse indivíduo se posiciona na sociedade, para depois a gente entender que conversa a gente pode tirar daí. Legal. Vitor, a gente tem dentro de uma escala hoje de modelos de negócio, né? A gente tem o que a gente chama de terceiro setor, é onde vão estar as ONGs, as caridades, e ali normalmente todo o dinheiro que eles arrecadam é visando a manutenção do negócio, né? A gente tem do outro lado as empresas que estão focadas no lucro, e aí a remuneração dos seus acionistas, né? Dos seus shareholders que chamam, né? E no meio desses dois, a gente tem os negócios que a gente chama de negócios de impacto social, que aí podem ser negócios que vão, com o dinheiro que eles ganham, reinvestir, e à medida que ele ganha mais dinheiro, ele gera mais impacto. A gente tem negócios que, de fato, à medida que eles também geram mais caixa, eles vão remunerar parte os seus acionistas e também procurar gerar mais impacto, mas no meio do caminho, você tem, além do lucro, a questão do impacto social. Entendi. Eu acho que essa que é a sensação dessa nova entidade que está sendo mais falada agora, né? Legal. Então vamos lá, dentro do compartilhamento de energia, a gente tem uma união de pessoas que por algum motivo ou por uma disponibilidade técnica se juntaram ali para gerar sua própria energia junta. Você enxerga isso como uma tendência do bem? No caso, esse tipo de compartilhamento, em se participar numa unidade comum de geração a todos? Eu entendo que sim. Porque quando você fala de compartilhar essa energia, e no caso energia elétrica, eu entendo que eu pago hoje por uma determinada faixa que muitas vezes eu sequer a utilizo. Entendi. Ou, às vezes, eu pago até um pouco a mais porque eu utilizei a mais. Quando você fala em compartilhar energia, e me corrija se eu estiver errado, você faz parte desse grande pool onde, de fato, você paga conforme o que você utiliza e, além daquilo, se você estiver gerando mais do que você utiliza, você pode rentabilizar a sua operação. E, além disso, se você precisar demandar um pouco mais, isso talvez vai te gerar um extra que não vai ser tão caro quanto se você não tivesse previsto isso inicialmente. Aí eu deixo com o especialista, é ou não é? É mais ou menos por aí. Algumas coisas com relação à comercialização do excedente, talvez não nesse modelo que você está dizendo, mas sim, você vai se apropriar, os créditos são seus, você vai poder utilizá-los no momento futuro. Mas eu queria entender um pouquinho também, Rafa, aí, porque você é um cara que traz muito essa mensagem do bem para dentro do modelo de negócio. Você falou de impacto social, né? Quando a gente fala de compartilhar energia, você consegue ver relação de impacto social na geração, na modalidade compartilhada, que só utiliza fontes renováveis para estar gerando energia, por exemplo? Vitor, eu consigo, pelo seguinte, se cada pessoa individualmente for sempre fazer o seu e ela não utiliza aquilo no seu total potencial, a gente vai imaginar que a pessoa teve um gasto para não gerar necessariamente o impacto. No caso, eu estou imaginando um impacto positivo. Então, se você tem uma geração que pode chegar até, sei lá, 1 mega, mas você usa meio mega, para que você construiu tudo isso? Você gastou recursos que em nenhum momento estão gerando nenhum resultado. Quando você fala de geração compartilhada, eu imagino que você está de fato buscando realizar o potencial de cada unidade geradora ao seu máximo. Né? E o mero fato de você utilizar o potencial das coisas significa que você não tem a necessidade, muitas vezes, de duplicar ou triplicar estruturas sem que haja de fato a real necessidade. Legal.
E você consegue pensar nisso, nesse impacto social, como uma relação com as futuras gerações, por exemplo, uma vez que a gente também está olhando para isso como oportunidade. Eu acho que o uso das fontes renováveis está relacionado a gente pensar na perenidade do ser humano, da sociedade, enfim, em utilizar fontes limpas para estar gerando sua energia. Você consegue ver também essa relação de impacto social em função dessa relação com o futuro da sociedade? Sem nenhuma dúvida, eu acredito que tem total relação, né? Quando a gente fala de impacto social, a gente lembra muito da questão dos objetivos sustentáveis, né? E ali a gente tem desde a parte de meio ambiente até a parte de pessoas, e a gente começa a perceber que nós somos parte de um todo. Então, quando eu falo em gerar alguma coisa, e gerar, no caso, gerar algum resultado e minimizar esse impacto, eu não estou pensando só no impacto que eu gero para mim, mas eu estou pensando no impacto que eu vou gerar para o mundo, do ponto de vista das energias renováveis, eu estou pensando no impacto que eu vou gerar para as futuras gerações, né? Porque muitas vezes, ainda que o resultado seja imediato, os impactos eles podem ser maiores no tempo, né? Ao longo do tempo. Então a gente tem que pensar assim no próximo, e acho que aí vem o lance dessa questão mais de positividade. É quando você toma as suas ações, seja em criar algo ou seja em compartilhá-la, não só pensando em você, mas pensando no outro. O afetado diretamente e aquele que não necessariamente está na sua equação agora, mas que um dia pode vir a ser impactado por aquilo, que é o que a gente acabou de falar, no caso o mundo, as próximas gerações e o caso da geração de energia. Bom, cara, é engrandecedor conversar com você. Eu agradeço imensamente a sua participação aqui com a gente. A mensagem de fato é do bem. Você é um cara que traz muita mensagem boa, muita mensagem positiva. Eu agradeço imensamente a sua participação aqui. Convido todo mundo a estar acompanhando o Rafa lá no Positive Network, que é o canal que ele também está mantendo no YouTube. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, se você gostou, quiser fazer algum tipo de sugestão, posta aí. Agradeço muito a atenção de vocês. Valeu, tchau, tchau.